Vamos-se embora, meus processualistas favoritos, aí sejam bem-vindos a mais uma aula de processo civil, dessa vez processo civil 3. Hoje nós vamos começar a falar sobre recursos em espécie. O primeiro que a gente vai ver vai ser embargos de declaração. Recursozinho, moleza, tranquilo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de Introdução ao Estudo de Direito e de Processo Civil. E hoje a nossa aula é de Processo Civil e é direcionada, em especial, claro, aos alunos da FACAP, aos alunos de Processo Civil da FACAP. E eu já estou iniciando a nossa aula, porque agora que eles estão entrando, e aí, grande, tudo bem? Simbora, povo, vamos dar continuidade à nossa aula, né, de Processo Civil. Para você que está acessando nosso canal a primeira vez, eu não vou deixar de pedir, por favor, dê uma curtidinha no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar bem situado nas nossas aulas, nas novidades do Processo Civil. Vamos embora? Vamos adiantar? Hoje a gente está entrando especificamente, diretamente nos recursos em espécie. Perfeito? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está o acesso do pessoal, porque o WhatsApp onde eu compartilhei o link do Meet estava inoperante, mas parece que agora foi. Já estou vendo algumas pessoas chegando. E vamos dar continuidade à nossa aula. Vamos lá. Olha o Davi chegando. Bom, gente, conceito de embargos de declaração. Eu já tenho logo algumas coisas para poder falar para vocês. Tá? Embargos de declaração é um recurso que sofre de crise de identidade. Na realidade, a ideia de recorrer, a ideia de recurso, é a ideia que a gente tem de encaminhar para um segundo grau, para uma instância superior, aquela matéria que a gente quer que seja reapreciada. Isso não ocorre nos embargos de declaração, porque na realidade os embargos de declaração oportunizam ao magistrado, isso aqui é o reflexo de bastante aula já durante o dia de hoje. Bem-vindo, Jono! Oportunizam ao magistrado. Professor, estava sem internet, a internet caiu, entrei agora. Não foi a sua internet, Randrinha, na realidade sabe o que foi? Foi uma pane geral no WhatsApp. Há um bom tempo que eu mandei alguns recados, que eu postei o link, e o link não saía daqui, não estava. Quando foi agora que eu vi Ricardo Chess, foi Ricardo primeiro a entrar, não me recordo. Eu disse, opa, voltou. Aí fui conferir no celular, realmente a mensagem chegou aí. Foi geral, foi pane no WhatsApp. Eu estava até te ligando agora para saber uma forma da gente disponibilizar, já que a gente não tem o e-mail da turma, e seria interessante a gente criar, pelo menos por esses últimos dias do nosso curso de férias, para que não haja mais, para que não ocorra mais essa situação, né, de a gente ficar incomunicável, porque aí a questão não foi nem de rede, foi de queda mesmo do WhatsApp, e aí ficamos incomunicáveis. Ok? Ok. Vamos embora dar continuidade? O que eu estava falando para vocês é o seguinte: os embargos de declaração. Pense no instituto processual que sofre uma tremenda crise de identidade. Ele é tratado lá no rol dos recursos. Mas e ele é um recurso? Disse que sim. Mas é um recurso totalmente diferenciado. É um recurso totalmente estranho. É um recurso esquisito. Por que é um recurso esquisito, Rosenberg? Simples. Quando a gente fala sobre a ideia de recurso, qual é a ideia que a gente tem? De remeter-se o processo, os autos, remeter aquela decisão, devolver aquela decisão a uma instância superior, para que ela possa ser reapreciada. E aí quem faz isso geralmente é o segundo grau. É um grau sempre superior. Quando você recorre do segundo grau, você vai para o terceiro, você vai para os tribunais superiores, STJ e STF. Já os embargos de declaração não. São um recurso que você protocola, que você opõe contra uma decisão do magistrado em determinados casos específicos, que a gente vai ver já já, e que na realidade é o próprio magistrado sentenciante quem vai apreciar. Vejam como é uma ideia maluca. Aliás, na realidade, digamos assim, eu costumo entender os embargos de declaração como um pré-recurso. Digamos que seria, excelência, dá uma olhadinha aí, para a gente não ter que mandar, não por isso ou não só por isso, a gente não ter que mandar esse processo para o segundo grau, devolvendo a matéria a ser reapreciada e
inchar o judiciário somente com essas questões que podem ser resolvidas aqui. Então, é uma oportunização ao magistrado, é uma oportunidade ao próprio magistrado sentenciante para que ele possa rever alguns pontos, alguns aspectos da sua decisão. Vamos observar, vejam que coisa mais estranha é o que acontece na esfera administrativa do nosso país. Vamos tratar dos recursos de trânsito. Você já viu que os recursos de trânsito são interpostos para a própria autoridade autuadora fazer a reapreciação daquela multa, fazer a avaliação do seu recurso? Como é que você decide e eu recorro para você dizer que você está errado? Para você dizer que está errado. É muito estranho. Deveria ter instâncias diferenciadas, situações diferenciadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu não canso de falar isso, você recebe uma multa hoje, terça-feira, daqui a 8 dias, na outra terça-feira, quarta, quinta, ou segunda, ou sexta, mas no intervalo de uma semana, 15 dias no máximo, você já sai dali, da multa que você recebeu, você já sai com a data da sua audiência com o juiz, para você justificar o porquê de você ter cometido aquela infração. E para você tentar reverter oralmente aquele recurso, aquela multa que lhe foi arbitrada, que lhe foi imputada. Veja que situação diferente. E vamos para o conceito que Juninho nos diz, que Fred Didier Júnior nos fala sobre embargos de declaração. Ele diz o seguinte, olha só. Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou erro material. Juninho, até parece que tem intimidade, mas eu nunca ouvi. Perdi a oportunidade por causa da pandemia, né? Eu fui convidado para fazer parte do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, mas aconteceria esse evento, esse fórum que surgia na idealização do CPC no finalzinho de março. E aí a pandemia era em Brasília, acabou-se com tudo. Mas 2021 está chegando, com fé em Deus, todo mundo vacinado, e eu vou poder fazer isso. E saudável, que é o que importa. Enfim, o artigo 93, ele nos diz o seguinte, olha só. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público ou a informação. Por que eu disse isso? O que importa para a gente, na realidade, é o que está em negrito e grifado. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as suas decisões sob pena de nulidade. Quando a fundamentação é carente, quando algo não acontece a contento, então nós temos o quê? Nós temos a necessidade de opor os embargos de declaração para que omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais sejam observados pelo magistrado sentenciante e ele possa enxugar aquela sentença, deixando ela o mais clara e objetiva possível, deixando ela o mais próximo possível daquilo que ele gostaria de falar. Certo? Estamos entendidos até aí? Pulando um pouquinho, nós temos o artigo 1022, que ele vem falar sobre o cabimento dos embargos de declaração. E o que é que ele nos diz? Olha só. Cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para... Vejam, lembram quando a gente falava na aula anterior sobre o não cabimento de recurso nos despachos? Porque despacho não é considerado uma decisão, mas há a possibilidade. Deem uma olhada no teor do que Donizete nos fala e você vai ver que existe a possibilidade, sim, de oposição de embargos de declaração em certos despachos. Mas ele diz, qualquer decisão. A gente não precisa esperar a sentença para poder embargar. Uma decisão interlocutória pode ser passível de embargos, desde que ela contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Certo? Então, qualquer decisão judicial para esclarecer uma obscuridade ou eliminar uma contradição. Ora, não ficou claro. Vocês se lembrem que um dos requisitos da sentença é a sua clareza. Se a decisão não for clara, ela é obscura. Se ela não trouxer o espelhamento da verdade, se ela não trouxer tudo com nitidez, com uma clarividência
perfeita, ela está eivada de obscuridade. A obscuridade deve ser sanada através da oposição dos embargos de declaração. Então, CIS 1, para esclarecer a obscuridade ou eliminar uma contradição. O que é que pode acontecer? O magistrado pode estar todo o tempo ali falando, não oralmente, claro, mas também pode ser oralmente, mas ele pode estar lá na sua sentença, lá fazendo a narrativa de tudo. Pedido de dano moral. Aí ele chega lá e diz: o fato foi demonstrado de forma clara pelo autor ao juntar o documento tal que comprovou a ocorrência daquela situação nefasta, humilhante, vexatória, que lhe causou uma pecha abominável no bom nome do cidadão, manchando a sua honra e não sei o que. No dispositivo ele chega lá, pelo que julgo improcedente a ação por inocorrência do dano moral pleiteado. Uai! Mas ele apreciou todas as provas, ele disse que todas elas comprovavam e no final ele se contradisse. O que você vai fazer? Apelar? Você tem a chance de dizer: excelência, por favor, esclareça essa obscuridade, essa contradição. Esclareça essa contradição, que eu não estou conseguindo compreender. O senhor aqui estava dizendo que os documentos comprovaram que todas as provas carreadas aos autos foram contundentes e conseguiram provar todo o direito pleiteado, e agora o senhor está me dizendo que não houve? Eu não estou conseguindo compreender. Me explique, por favor. Aí ele vai apreciar os embargos, mas vai ouvir a outra parte antes, ok? Para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e não fez. Olha só. A sentença, de repente, você pede lá, você vai lá 3 pedidos: dano moral, material e lucro cessante. Aí o magistrado vai lá, analisa todas as peças e documentos processuais, atas de audiência, tudo, enfim, e no momento da sentença ele vai lá e condena a pessoa em dano moral. Mas não apreciou nem o pedido de dano material, nem de lucro cessante. Eu não estou dizendo que ele julgou improcedente, eu estou dizendo que ele não apreciou, ele se omitiu. Então, qual é o recurso cabível? Embargo de declaração, que eu ainda quero arranjar um bom nome para ele, que não seja bem recurso, apesar dele ser tratado no rol dos recursos. Corrigir erro material. O que seria um erro material, por exemplo? Um erro no valor da condenação, um erro no nome da pessoa, algum erro qualquer que seja de ordem material, que nessas situações ele nem necessita aguardar a oposição dos embargos, ele já pode fazer até mesmo de ofício. Ok? Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas do 489. Aí o 489, estudem Minas e Minas, estuda meu povo, simbora! Cabimento dos embargos de declaração. Essa aula é curtinha, já estamos terminando, já acabando, que é para a gente começar a apelação. Erro material, contradição. Quando é que ocorre erro material? Segundo Luiz Rodrigues Vambier, que tem gente que chama aí, temos um professor muito bom, que eu gosto muito dele, que ele chama de Vambier. É até mais bonito dizer isso, né? Vambier. Então, Vambier, ou Vambier, não sei se ele o chama assim, talvez até tenha intimidade para saber a pronúncia correta, ele diz: olha só, há erro material quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. Aí é um erro material. Perfeito? Contradição. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão ela é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. A contradição deve ser interna, não cabendo em embargos de declaração das decisões existentes entre a fundamentação da sentença e as provas produzidas nos autos, que são contradição externa. Ok? O que é omissão? Para a gente conceituar e já começar a terminar a nossa aulinha de embargos de declaração, a omissão considera-se omissa a decisão que não se manifestar sobre o pedido de tutela jurisdicional, fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes, questões apreciáveis de ofício pelo magistrado ou que não tenha sido suscitadas pela parte. Ok? Isso se chama julgamento citra petita.
E obscuridade, o que seria uma boa definição de obscuridade? Uma boa definição de obscuridade é aquela que diz o seguinte, olha só, essa é de Juninho, de Didier. É a qualidade de texto de difícil ou impossível compreensão. É obscuro o texto dúbio, que careça de elementos que organize e lhe confira harmonia interpretativa. O obscuro é o antônimo do claro. Didier já disse. Para a gente finalizar no aspecto doutrinário, na nossa aula aqui, a questão de embargos de declaração, nós temos os seus efeitos. Quais são os efeitos dos embargos de declaração? Devolutivo, suspensivo, interrupção do prazo e modificativo. Vamos analisar um a um o que significa esse efeito devolutivo. Ele diz o seguinte, olha, os embargos de declaração devolvem ao julgador o reexame da decisão prolatada, com o objetivo de sanar a obscuridade, omissão ou erro material, impedindo que opere a preclusão. Certo? O que acontece? Vamos para os prazos? Quando sai a sentença, o recurso que se espera que seja interposto é o de apelação, que é para poder devolver a matéria ao segundo grau para que ela seja reapreciada. Para isso, de forma muito inteligente, o legislador elegeu o prazo de 15 dias úteis para que a gente possa recorrer, para que a gente possa apelar da decisão, certo? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo, 15 dias úteis. Mas o prazo dos embargos de declaração é de apenas 5 dias úteis. Como se trata de um prazo processual e não material, o prazo para os embargos de declaração é de apenas 5 dias úteis. E o que é que ocorre com isso? Por que é tão importante que esse prazo seja menor? Porque você tem 15 dias para recorrer. E se você resolver recorrer no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, se você resolver apelar, e a parte entrar com o recurso de apelação, ou com o recurso de embargo de declaração, ocorreu para você a preclusão consumativa daquela matéria que você já recorreu. Você não pode mais interpor um novo recurso. Por isso eu sempre digo a vocês, se você tiver uma sentença publicada hoje e o prazo dela vai começar a correr, claro, no dia útil seguinte, você deve aguardar pelo menos 6, 7 dias para que você possa recorrer, para que você possa ter a certeza da não oposição de embargos. Para que quando você... Não significa dizer que você vai esperar 6, 7 dias para trabalhar, mas para que você possa, quando você for apelar, você ter realmente a possibilidade de exaurir toda aquela sentença através da interposição do seu recurso de apelação. Então, se faz necessário que você aguarde esse prazo para ver se a outra parte não vai opor embargos. E também porque, ao ler e ao analisar os termos, o conteúdo decisório, o deciso, prolatado pelo juízo de primeira instância, você vai ter que verificar se não há também questões impugnáveis em sede de embargos de declaração. Então é importante que você verifique para que você possa sanar todas essas questões que poderiam ser sanadas e devem ser sanadas pelo juízo sentenciante, para que você tenha uma sentença pronta, plenamente hábil para falar sobre os embargos, para você falar em sede de apelação. Eu me atrapalhei um pouco, fui ver o que era que tinha escrito ali no texto, se era alguma dúvida, alguma coisa. Bom, enfim, qual é o outro efeito que a gente tem? É o suspensivo. Qual é o efeito, na verdade, é o suspensivo. Então, o que é que acontece com isso? O seu prazo para interposição do recurso de apelação não é de 15 dias? Quando chega aqui que você opõe os embargos de declaração ou a outra prazo, ou a outra parte opõe os embargos de declaração, o que eu acho interessante é que ocorre o efeito suspensivo do prazo recursal, mas na realidade não interrompe o prazo recursal. Há a interrupção da contagem, porque esse prazo volta a ser contado do início. Então, quando forem julgados aqueles embargos de declaração, começa novamente o primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, 15º dia para interposição do recurso de apelação. Ok? Deu para a gente entender essa questão? É um efeito suspensivo porque ele, na realidade, ele vai suspender, vai suspender automaticamente, mas na realidade o que ele vai fazer mesmo é interromper. Se lembrem, qual é a diferença entre efeito suspensivo, entre suspensão e interrupção?
só para vocês entenderem que na realidade suspende a contagem, mas a suspensão não é bem o que acontece. O que acontece é a interrupção, mas possui o efeito suspensivo. Mas suspensivo não é somente do prazo recursal, é o efeito suspensivo do trânsito em julgado da decisão. Então suspende o efeito suspensivo, suspende o efeito, os efeitos da sentença ao suspender o trânsito em julgado da decisão. Mas em relação ao prazo ocorre a interrupção. Quando vocês quiserem saber a diferença entre suspensão e interrupção, basta vocês observarem a primeira letrinha das duas palavras. Quando o efeito for suspensivo, você vai recomeçar a contagem do que sobrou. Quando o efeito é de interrupção do prazo, você vai voltar ao início da questão. Ok? Ao início da questão. Deu para vocês compreenderem? Então, o efeito suspensivo ele vai suspender os efeitos da decisão e vai interromper o prazo para interposição do recurso de apelação. Ok? Entenderam essa questão? Se liguem no efeito suspensivo. Interrupção do prazo, era o que a gente estava falando. Os embargos de declaração vão interromper o prazo para oposição, para interposição do recurso de apelação. E o efeito modificativo, que é um efeito que não é muito comum, é tanto que quando existem decisões judiciais que elas possuem uma contradição ou uma omissão tão grande, mas tão grande, tão severa, tão drástica, que os embargos de declaração que não objetivam, o objetivo deles não é modificar a sentença, mas sim suprir aquelas questões que a gente já viu, esclarecer a obscuridade, contradições, omissões ou erros materiais. Então, essas questões que aconteceram na sentença ao ser prolatada são tão severas, que ao serem sanadas pelo magistrado de primeira instância, pelo juízo sentenciante, vai ocasionar uma modificação do julgado. E a esses embargos de declaração, nós os chamamos de embargos de declaração com efeitos modificativos ou efeitos infringentes. Prazo para a oposição, 5 dias úteis a partir da ciência da sentença. Ok, minhas lindas turmas, essa foi a nossa aulinha de embargos de declaração e dentro de um minutinho a gente já vai continuar com o recurso de apelação. Perfeito?